Foi. O que é MRUV? MRUV é quando a velocidade varia, né? Mas ela varia, ela é um movimento variado, mas é variado de que maneira? É variado de maneira uniforme. Então, ele é uniformemente variado. Ele é variado sempre com a mesma taxa. Essa taxa a gente chama de aceleração. A aceleração é a taxa com que a velocidade varia. Por que eu falo taxa? Porque é uma relação matemática, tá? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Por isso que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Por quê? Velocidade é metro por segundo, dividido por segundo de novo. Então é metro por segundo por segundo. Metro por segundo por segundo é metro por segundo ao quadrado. Isso seria a aceleração. E quando é que eu tenho essa taxa de variação da aceleração? Então a gente vai lá na dinâmica e entende o que acontece com o movimento está variando. Ele está variando porque existe uma força sendo aplicada sobre ele, que é a segunda lei de Newton. Né? Existe uma força sendo aplicada sobre esse objeto, né? E essa aceleração vai variar de acordo com características do objeto. Por exemplo, a massa. Então, a massa influencia na aceleração desse objeto. Então, para dado uma força, né, a força vai ser a relação entre a massa e a aceleração desse objeto. E aí começam a misturar os conceitos, tá? Começam a misturar os conceitos dentro de cinemática e dentro de dinâmica. Na dinâmica, a gente analisa a causa, que é a força, a ação de modificar a velocidade do corpo. E lá na cinemática, a gente analisa apenas o efeito. O que é efeito? Ora, quando tem uma força sendo aplicada sobre um objeto, obviamente que ele está variando a sua aceleração, né? Ele está variando a sua velocidade. Tá? Então, a força é a ação que varia a velocidade de um corpo com o passar do tempo. Tá bom? E isso exige uma taxa. Essa taxa é a aceleração, que é uma relação entre a velocidade e o tempo do objeto, que está se deslocando, que está se movendo. Foi? Então, no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, aí a gente vai aparecer aqueles milhares de formas para a gente calcular. Milhares de formas para a gente calcular. Que você tem que saber, né? São as 5. A primeira é a definição de aceleração. O que é aceleração? Variação da velocidade sobre o tempo. A segunda é aquela vovó atrás do tarado, né? Que é a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Você tem também a função horária do espaço, que é aquela sentado sozinho, vou trabalhar até 2h30. Né, que é S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? E você tem uma relação entre essas duas. Se eu pego essas duas, a relação horária de velocidade junto com a relação horária de espaço, quando eu junto as duas, eu consigo ter uma terceira equação, que é a de Torricelli. Torricelli conseguiu eliminar o tempo. Né? Então, quando você não tem o tempo, quando tem um exercício de movimento retilíneo uniformemente variado, em que ele não te dá o tempo, batata, Torricelli. Aí o Torricelli é aquela V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental. Tá bom? Um triângulo sentimental. Até aí eu fui dentro de sala de aula com vocês, né? Em algumas salas, na verdade, eu finalizei o conteúdo. Em outras, a gente foi pego de surpresa na pandemia. Então, galera, a gente pode ser que, em algum caso, ele misture os dois, tá? Daqui para frente, isso vai começar a acontecer. Então, ele vai, por exemplo, te dar uma força, vai te dar a massa do objeto e vai querer saber qual que é a velocidade que ele atinge. Ué, mas ele não deu velocidade. Então, o que você vai fazer? Vai encontrar a aceleração usando a segunda lei de Newton e vai usar a aceleração para encontrar a velocidade final, por exemplo. Tá bom? Que é o último exercício que eu queria fazer com vocês, antes de vocês irem embora. Pode? 2 tempos rapidão? Agora vocês estão craques. Depois dessa revisão, tenho certeza que vocês vão tirar 10 na minha prova. Alguém manda pode, senão não vou começar, não. Manda aí. Posso começar? Pode, sim, apareceu. Beleza. Então, vamos lá. Vamos compartilhar minha tela. De novo. Foi? Foi? Estão vendo tudo aí? Tá de boa? Essa aqui. Dá um trabalhão fazer esses slides, viu? Tá louco, cachoeira. Esse. E o último, cereja do bolo, para quem ficou até o final. Foi, beleza. Vamos lá. Vamos tentar analisar um caso aí. Esse é um exercício que eu colocaria numa prova tranquilamente. Eu acho que vocês têm capacidade de fazer esse exercício aqui de boaça. Vamos lá. A figura abaixo mostra 3 blocos de massa MA, MB e MC. Os blocos se movem em conjunto sob a ação de uma força F constante e horizontal de módulo 4,2 newtons.
Desprezando-se atrito, qual o módulo da força resultante sobre o bloco B? De novo, viu o bloquinho? Segundo a lei de Newton, tá bom? Viu o bloquinho, vamos aplicar aquele sistema que a gente está fazendo, né? aquela ideia que a gente está fazendo, que é a regra de bolo, que é aplica a segunda lei para o sistema, interpreta tudo como se fosse uma coisa só, e depois cada bloco individual. Bom? Então, interpretando tudo como se fosse uma coisa só, analisando o sistema, eu só tenho a força F que atua sobre esses três. Então, força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Tá aí? Força é a força F, né? A massa do sistema é a massa de A mais B mais C, vezes a aceleração. Então, eu tenho aqui a força 4,2, que já me deu lá no enunciado, as massas 1, 2 e 3, já substituí. Então, eu tenho 6, está multiplicando o passo para o outro lado, dividindo, então, achei minha aceleração, que é 0,7 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Agora ele quer que a gente encontre a força resultante sobre o bloco B. Então, vamos analisar somente o bloco B. Existe uma força que A faz em B e existe aqui uma força que C faz em B. Eu poderia fazer análise de vetores, né, a fim de determinar a força de A em B. Porém, eu já não tenho aceleração? Eu não quero somente a força que A faz em B? Joga direto na fórmula. Aqui, ó, essa aqui é a análise vetorial. Análise vetorial. Mas aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, força resultante vai ser a massa de B vezes a aceleração. Repara que ele não pediu força de contato. E esse é o pulo do gato. Ele pediu a força que B faz em A força que A faz em B, a força que B faz em C, ou que C faz em B. Ele pediu alguma força de contato? Não, ele falou, qual que é a força resultante? Força resultante, concordo com você, é o somatório dessas forças aqui, né? Aquela das forças, de todas as forças que atuam no bloco B. Então, vetorialmente falando, eu tenho que força resultante vai ser força de A que atua em B para a direita, menos a força de C que atua em B para a esquerda, definindo direita como sendo positivo. Então, tá aqui, analisando o bloco B, a minha força resultante vai ser um produto aí da soma desses dois, né? Vetorialmente falando. Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Como ele pediu a força resultante e não a força de contato, que é o que ele estava fazendo nos exercícios anteriores, só a força resultante, basta substituir os valores. Eu tenho aceleração? Tenho. Tenho a massa do bloco? Tenho. Então, meu querido, força resultante, 2 vezes 0,7, que vai ser 1,4. Então, aqui, ó, na força resultante, eu tenho que ela vale 1,4 newtons. Se ele pedisse a força que A faz em B e que B faz em C, aí a gente vai fazer a análise que a gente estava fazendo antes, né? Considerando, por exemplo, se ele quer a força que A faz em B, então eu vou considerar B e C como sendo uma coisa só, né? E aí eu vou descobrir qual que é a força de contato entre eles, né? Eu vou somar as massas, né? A massa de B mais a massa de C, calcular com a aceleração que eu já achei para o sistema. Tá? Galera, é sempre isso. Não vai passar disso aqui, não. Trivial demais. Mole, mole, fácil, fácil. Só eu que estou chocado que ele realmente decorou bonitinho as fórmulas. Ah! Até o final do primeiro ano você já decorou. Já decorou. Com certeza, Luísa. Você vai ter que decorar esse trem nem que seja na marra. Né? Tem que entrar no sangue. Mas as frases ajudam, né? Vi vovó atrás do tarado, sentado sozinho, vou trabalhar até as 2h30. Vovô e vovó, mais 2 amigas num triângulo sentimental. Ajuda. Bom, gente, temos 16 pessoas aí. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vocês estão liberadíssimos, tá? Só faltam 20 minutos para acabar nosso plantão de dúvidas. Só se entrar mais alguém aí, tiver mais alguma dúvida, né? Mas estão liberadíssimos. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a Luísa que acabou de ir embora, a Alice, tamo junto, João Pedro, Heloísa, Gabriel, João Pedro, beleza, valeu. As leis de Newton, se a velocidade for constante na fórmula, força igual a massa vezes a aceleração, é válida? Então, é válida, né? Mas significa que não tem força atuando. Gabriel fez uma pergunta aqui, vamos lá. Nas leis de Newton, se a velocidade for constante, a fórmula força igual a massa vezes a aceleração é válida? Força é um conceito, vai ser válido para tudo no universo, tá bom? Só que nesse caso, vai ter aceleração? Não, a aceleração vai ser zero. Por quê? Porque eu não tenho variação da velocidade. A velocidade é sempre a mesma, então a aceleração é zero. Então, com essa fórmula, na verdade, você conclui. Existe força sendo atuada sobre esse bloco aí, sobre esse sistema?
Não, força é igual a zero. Uma vez que a aceleração é zero, a força é zero. E é por isso que, já que não tem força atuando, é por isso que ele mantém o seu estado de movimento. Ele se mantém em movimento constante, em movimento uniforme, em movimento retilíneo uniforme. Foi? Foi, Gabriel? Beleza, Laís? Entendeu, Gabriel? Beleza, maravilha. Então, na dúvida, segunda lei de Newton. O que é, Miguel? O que é? O que é? Valeu, Gabriel. Beleza. O que é, Miguel? O que é? O que é? Abre o áudio aí, galera. Vamos conversar mesmo. Não tem problema, não. Para calcular qualquer força. Ah, tá. Então, na dúvida, use a segunda lei de Newton para calcular qualquer força? Sim. Isso aí sempre. Você quer força? Força é massa vezes aceleração. Acabou. Sempre joga lá a segunda lei de Newton. Mas, cuidado, que você tem que fazer uma análise vetorial antes. Tá? Por isso, galera, que eu sempre trago desenhozinho para vocês. Não é à toa, não. Sai desenhando tudo que você encontrar. Na prova mesmo, faz o bloquinho, tenta desenhar as forças, saber quais forças que estão atuando no sistema. Tá? Isso a gente chama de diagrama de forças. Tá bom? Sempre é necessário você fazer um diagrama de forças. Beleza? Então, sempre você tenta, e ao máximo, você fazer o diagrama de força, que é colocar todas as forças que estão lá para tentar entender o que é a força resultante, tá? E a força resultante é massa vezes aceleração. Agora, o que é a força resultante? Também, vetorialmente, você pode determinar, né? Ah, vai ser um menos o outro, tá bom? Eu nunca vi um exercício, assim, geralmente não acontece de exercício misturar vetores, você tem que fazer essa análise para poder. Eu caí, galera. Foi mal. Ai, ai, apagou o chat todo. Agora eu não sei quem estava aqui, quem é que não estava. Apagou. Apagou o chat tudo. Tá, vamos lá. Vou mandar aqui para vocês. Acessem esse link aí do FET, tá? Brinca bastante. Tenta visualizar a interação das forças. Tá? Tenta visualizar as três leis de Newton. Tá bom? Pois é, caiu aqui. E estou na escola, hein? Bom, vocês perceberam, né? Que eu estou na escola, né? Justamente que a internet lá de casa é uma porcaria. Bom, vai lá. Brinca aí com o PET, tá bom? Faz lá o. E a chamada. Os professores estão passando chamada para vocês? Sim ou sim? Não? Não sei, ninguém sabe. Quem é que sabe, né? Vou pegar aqui então, vou passar a chamada aí para vocês, só para os que estão presentes, viu, pessoal? Essa chamada aqui, não adianta compartilhar com um coleguinha que não viu a live, não, porque eu vou ver lá que só. O máximo de pessoas que participou aqui foram 21, tá? Então vai pegar mal pra caramba. 21 pessoas participaram, mas tem 200 na chamada. Aí, ó, chamada para vocês. Só para quem está online. E pior que a Maria Luísa saiu. Quem mais saiu? A Maria Eduarda. A Luísa saiu, né?
Luísa tá aqui? Sei não. Tá, depois manda para ela. Tá, isso aí não é... Como a participação não é obrigatória, isso é mais para dizer quem veio, quem tá interessado, quem é que não tá. Né? Isso ajuda lá na formativa, quando o menino tá pendurado por um pontinho, 2 pontinhos, sabe? Que o moleque tá aí na beirada, aí a gente olha lá, fala, quem foi que fez, né? Quem é que estava presente no plantão? Quem é que tirou as dúvidas? Fala, esse cara tá participando. Aí a gente ajuda. Bom, a tropa dos graduados que saiu. Não tem problema não. Problema não. Bom, tamo junto. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá bom? Eu tô super de boa. De boa, Luísa. Falou, tamo junto, tamo junto. Foi? Carolina? Maria Eduarda? Até mais. Tamo junto. Próximo plantão. Tamo de boa. Boa prova pra vocês amanhã. Arrasem, por gentileza. Até mais, Carolina. Obrigado por ficar até o final. Eu que agradeço. Tchau, tchau.